Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 8 de junho. Falaremos hoje sobre a Série A, Série B e UEFA Nations League, tá bom? Já vou pedir desculpa de antemão pela minha voz, pelas minhas tosses. Eu ainda estou debilitado por conta da gripe, mas vamos tentar fazer da melhor maneira aqui, tá? Lembrar vocês que no comentário fixado aqui embaixo você consegue encontrar o regulamento do sorteio para participar do sorteio diário aqui de uma banca de R$ 30 com a minha parceira Betfair. Você precisa ter uma conta na Betfair, tem um link aqui embaixo para você criar e tem que estar inscrito no canal, tá? Se você não é inscrito nesse canal ainda, fica aqui o convite para você e também se você puder deixar o like no vídeo se você já é inscrito, ajuda bastante, tá? Eu vou falar com uma voz mais baixa hoje para não forçar tanto, senão eu vou começar a tossir igual um maluco aqui, tá? Tá muito frio, são 7h e pouca da manhã agora, de terça-feira, então não vou forçar muito a voz, beleza? Então vamos lá, vou começar falando sobre Nations League. Ontem, né, vocês estão... Eu não vou falar do que aconteceu segunda, porque vocês vão ver esse vídeo na terça à noite, quarta-feira, não vai fazer muita diferença, tá? Mas nós tivemos Guarani e Botafogo não vencendo seus jogos. E duas odds baixas que eu vim aqui e falei, cara, eu não sei se deu leitura para trade ou não, mas é o tipo de odd que eu não faria. Porque no cenário sul-americano essas odds no longo prazo não costumam se sustentar. E nessa terça-feira agora que vocês vão trabalhar, que a gente vai trabalhar, tem várias, e nessa quarta-feira já vai ter mais algumas e a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas antes vamos falar da Nations. Nós temos aqui como jogo de maior destaque, talvez, Bélgica e Polônia, tá? A Bélgica estreou com uma derrota dentro de casa, uma goleada tomada, né, dentro de casa para a Holanda. Sinceramente, achei um time muito desinteressado. Não sei se liderado pelo De Bruyne, não sei se aquela entrevista do De Bruyne foi algo que veio do vestiário, se toda a seleção da Bélgica está desinteressada na Nations. O De Bruyne falou que é uma competição que não vale de nada, segundo ele, né? E a vitória da Holanda foi assim, fácil até de acontecer, né? E a Polônia também começou bastante desinteressada no seu jogo contra País de Gales. País de Gales era um jogo antes do jogo decisivo de País de Gales contra a Ucrânia. O País de Gales vai para a Copa do Mundo depois de vencer a Ucrânia por 1-0 gol do Bale. E o País de Gales entrou ali com um time misto. A Polônia completamente desinteressada também. No primeiro tempo tomou um gol e depois foi buscar a virada. E assim, chegam para essas partidas duas equipes que já estão na Copa, duas equipes que estrearam desinteressadas, só que uma venceu e a outra perdeu. Então talvez um senso de necessidade maior para a Bélgica, né? Comparação de equipes é besteira de fazer. A Bélgica, mesmo com uma seleção um pouco mais envelhecida, tem uma equipe muito superior à Polônia, tá? A Polônia tem problemas de criação, tem problemas defensivos. A Polônia é um time muito bom pelo alto, faz muito gol de cabeça, um dos melhores, mas tem muito problema de criação. O que a gente precisa ver é, a Bélgica tá ou não interessada? É a Bélgica inteira ou alguns jogadores? Né? Porque isso vai dar a resposta pra gente se eu vou ter leitura para trabalhar algo a favor da Bélgica ou contra a Polônia, tá? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Não adianta. Não consigo ficar sem tossir. A Polônia marcou, como eu falei para vocês aqui, ó, o que mais me chama atenção... Deixa eu tomar um café. Desculpa. A Polônia marcou 8 gols de cabeça até agora nessa competição não, tá? Eu tô puxando as estatísticas dos últimos jogos da Polônia no cenário eliminatórias da Copa, que foi onde eu busquei melhores estatísticas. Não vou buscar na Nations passada, porque o time pode ter mudado. Eu busquei agora nos últimos jogos das eliminatórias, tá? Então a Polônia marcou 8 gols de cabeça e 4 delas vieram de escanteio, tá? A Bélgica fez 3 e 1 de escanteio. Então o poderio ofensivo da Polônia pelo alto é muito forte. Então inicialmente eu já vou marcar isso daqui
as bolas paradas da Polônia. Isso serve tanto para um momento de escanteio de 0-0 do jogo, quanto para uma possível recuperação de resultado da Polônia, onde você pode comprar a sua posição talvez em Lei Bélgica ou no mercado de gols, depende de como está o jogo, se está contra-atacando ou não, tá? Um outro destaque aqui são os gols marcados de fora da área pela Bélgica. E a gente sabe muito bem que a Bélgica tem jogadores muito competentes para chutar de fora da área. O De Bruyne é um deles, né? A seleção que eu diga é um cara que finaliza muito bem de fora da área, então considere ficar de olho nisso. Se a Polônia está vencendo, tá tendo uma vantagem no placar, ou tá 0-0, mas está muito recuada, mas não está protegendo a zona de entrada da área, cuidado, porque isso pode gerar situações de perigo para a Bélgica, que chuta muito bem dali, tá? A Bélgica então venceu 3 dos seus 5 jogos em casa e foi a primeira a marcar em 80% deles. A Polônia marcou em 75% das vezes primeiro e venceu 4 dos 3. É um número muito bom da Polônia, tá? Ofensivamente, como eu falei, é um time muito bom. E fora de casa tem mantido uma média defensiva também muito interessante, tá? Então, quem sabe a Polônia não consegue aproveitar esse desinteresse da Bélgica para poder fazer alguma coisa, tá? Vamos ficar de olho nisso. Não venham, meu conselho para vocês, como amigo, não venham para esse jogo acreditando na Bélgica como se fosse Copa do Mundo. É só Nations e a Bélgica, alguns dos seus jogadores, principalmente o seu capitão, o seu principal jogador, não está muito interessado na competição. Acredito que dentro de casa, de novo, depois de tomar uma sacolada para a Holanda, talvez eles acordem, mas espera isso acontecer no live, não faz isso só pela camisa, tá bom? Beleza? Então eu vou ficar nesse jogo aqui com essa ideia de trabalhar algo no Match Odds e não vou ter esse preconceito com a equipe da Polônia, tá? Lembrando para vocês os últimos jogos aqui, ó. Bélgica em casa perdeu de 4-1 para a Holanda, vinha de 3-0 contra equipes de vitória contra equipes mais fracas, né? Tinha perdido para a França, e a Polônia fora de casa vem de resultados muito bons, são 3 vitórias e 1 empate, só que o problema é que as vitórias da Polônia, olha isso daqui, presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. As vitórias da Polônia foram contra San Marino, Albânia e Andorra, e um empate contra a Escócia. Por isso que é importante a gente se aprofundar um pouco no conhecimento das equipes. Não adianta eu pegar o dado aqui e falar para vocês que a Polônia sai na frente 75% das vezes, tem um XG de 1,64 fora de casa, ou seja, os gols esperados que ela cria, né? Tem uma média de quase 3,5 gols por jogo e toma menos de 1 gol por jogo. Se os adversários que a Polônia pegou são fracos, então não venha para esse jogo também, da mesma forma que eu falei para você não confiar tanto na Bélgica, não venha nesse jogo achando que a Polônia vai fazer frente à Bélgica facilmente. Porque uma coisa é você golear San Marino, bater na Albânia e bater em Andorra. Outra coisa é a Bélgica, por exemplo, jogar contra a República Tcheca e a França e a Holanda, tá? Então, são coisas diferentes, não vamos confundir, tá? Entre pesos e medidas e qualidade, a Bélgica é muito superior ao time da Polônia, tá bom? Vamos ao próximo jogo, País de Gales e Holanda. A Holanda vem de uma goleada para cima da Bélgica, como eu falei para vocês, e o País de Gales tirou o peso das costas. Se eu não me engano, Gales vai para a Copa, não deve ser a primeira vez, deve ser a primeira Copa do Bale, né? Eu não tenho de cabeça se é a primeira Copa de País de Gales. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Primeira Copa do Mundo do País de Gales. País de... Não, mentira. A primeira e última Copa do País de Gales foi em 1958. Na ocasião, a seleção foi eliminada nas quartas de final ao perder para a seleção brasileira por 1-0. Olha que legal, que informação bacana. Depois de 64 anos, o País de Gales sofreu com o Pelé naquela participação, né? Já faz realmente muito tempo, então é uma grande euforia para o povo do País de Gales, né? Para os seus jogadores. E isso me faz pensar duas coisas, tá? Primeiro,
é uma possibilidade de País de Gales estar solto. O que é solto? É jogar despretensioso. Tanto faz o ranking da UEFA, tanto faz se a gente vai para a semifinal ou não da Nations. A gente está na Copa, depois de 64 anos. Então, vamos jogar para frente, vamos jogar para a torcida. E se isso acontecer, se for um jogo de trocação, a gente vai ter um jogo tendendo para gols. Porque Gales é um time que, quando se fecha, ele defende muito bem, mas quando ele sai para trocação, ele dá muito espaço, porque é um time que tira a compactação lá de trás, né? Meu Deus. Vamos lá. E a Holanda é um time que tem uma defesa pobre, por mais que tenha ali o Van Dijk, tá? É um time que, na minha opinião, não passa confiança defensivamente, mas que quando se faz um jogo de trocação, ela tem superioridade ofensiva, tá? Ela joga muito bem em transição ofensiva e velocidade. Então, depende muito da maneira que o País de Gales vai se comportar. Para essa odd da Holanda, se o País de Gales ficar recuado e tentar fazer o mesmo jogo mais ou menos que costuma fazer contra as seleções mais fortes em cenários normais, a gente vai ter uma possibilidade de back Holanda. Por quê? O País de Gales vai baixar o bloco, vai chamar a Holanda para cima, a Holanda vai compactar as linhas ofensivas no campo ofensivo e, obviamente, e as defensivas também, e obviamente vai transitar a bola ali até tentar encontrar um espaço para entrar. Isso faz com que a gente tenha leitura ou para Lei Gales ou para back Holanda, tá? Mas, se País de Gales vier jogar soltinho, aí é diferente. Aí pode ser que a gente tenha um jogo mais de trocação, tá? Então eu vou trabalhar com essa hipótese de trabalhar algo contra Gales, mas não vou ficar em cima do muro se esse jogo tender para gols. Vamos lembrar o seguinte, o País de Gales, o primeiro jogo dele foi uma derrota para a Polônia porque estava com o time reserva, porque logo depois ia enfrentar a Ucrânia, tá? Vamos saber interpretar também para também não ficar batendo em Gales à toa. Olha só, a País de Gales, dentro de casa, a gente já vai ver com quem que ele jogou, tá? Tem 3 vitórias em 6 jogos, saiu na frente em 50% das vezes. E é um time que em 67% quando jogou em casa, foi ambas marcas. A Holanda venceu 2 das 4 e saiu na frente em 75% das vezes e não falhou em marcar nenhuma das vezes. Então a gente tem uma incidência muito boa de ambas marcam aqui, né? Principalmente, e não esqueçam disso, eu não sei se ele vai jogar, bolas paradas do Bale, que eu peguei o gol de falta contra a Ucrânia e é um cara que bate muito bem na bola, tá? Em relação às bolas aéreas, olha só, o XG da Holanda é muito melhor, né? Tanto ofensivo quanto na proteção. Nas bolas paradas, tem 5 gols de cabeça aqui da Holanda contra 2 de País de Gales, mas País de Gales tem mais gols de escanteio, são 4 contra 3, tá? Gols de falta direta, aqui a gente tem uma informação importante, porque do lado da Holanda também tem bons batedores, principalmente o Depay, e do lado do Gales tem o Bale, né? Vamos dar uma olhada aqui, quem foram as equipes que eles jogaram? Os últimos jogos do País de Gales em casa foi contra a Ucrânia, time bom, a gente já viu. 1-1 com a República Tcheca, também bom resultado. 2-1 com a Áustria, excelente. Empatou com a Bélgica, ótimo. Já consegui ver aqui uma estrutura muito boa do País de Gales se ele jogar defensivamente, tá? Então, talvez realmente a gente tenha leitura para esse back Holanda, caso ele jogue desse jeito. Mas é um cenário específico, essa coisa da Copa. Tem que saber interpretar também essa análise um pouco mais qualitativa do momento. Fora de casa, a Holanda venceu Montenegro, Letônia e empatou com a Noruega. Aliás, empatou com o Montenegro, empatou com a Noruega, venceu a Letônia e a Bélgica. A Bélgica é o único, mais ou menos, muito mais forte aqui, né? Então, cuidado com as equipes mais fracas, porque a Holanda não tem se segurado, tem tomado gol de equipes mais fracas e não conseguiu vencer bem a equipe da Letônia, que é bem fraca, tá? Então, vamos para o próximo. Escócia e Armênia. A Escócia teve com perdão da palavra, uma brochada, né, depois de ser eliminada pela seleção da Ucrânia. Não vai para a Copa do Mundo e vai pegar a Armênia. Com todo respeito, a Armênia é muito fraca, mas a seleção da Escócia sofre de criação. É um time que explora demais o jogo aéreo, assim como a Irlanda do Norte, são times que exploram demais essa situação de bola parada, de escanteio. E essa odd da Escócia, ela pode até dar leitura de back,
mas eu estou um pouco preocupado se o ânimo da Escócia vai estar realmente em dia por conta dessa eliminação. Pode ser que os caras venham muito motivados, pode ser que eles venham bem desanimados, né? Os últimos jogos da Escócia, como a gente já sabe, dentro de casa, uma derrota para a Ucrânia de 3-1, venceu a Dinamarca, venceu Israel, venceu Moldávia e venceu e empatou com a Polônia. É um time forte, sim, defensivamente, tá? Toma pouco gol. E a Armênia, fora de casa, tomou 9 da Noruega, 1 da Romênia, empatou com a Islândia, 6 da Alemanha. Realmente tá com cara de back Escócia aqui, mas eu vou tomar muito cuidado, tá? Porque esse fator eliminação da Copa pode prejudicar um pouquinho a seleção da Escócia. Aqui a gente tem os números, 4 gols de cabeça da Escócia, tá? Nenhum da Armênia, 1 gol de escanteio, 2 da Escócia. E a Escócia também tomou 3 gols de cabeça. Então cuidado um pouquinho nisso daí, tá? Remates de fora da área, a Escócia também tem boas finalizações, tá bom? Pode ser um back aqui, tá? Pode ser um back interessante, mas não custa vir conferir. Estar a favor, né? Back é estar a favor. Se você tem alguma dúvida nesses termos que eu uso, não esquece que aqui embaixo, sobre.teoborges.com, você vai encontrar o meu curso, que é gratuito, tá? Irlanda contra a Ucrânia. Como eu falei, mais um time que se apega muito na questão de bolas aéreas. O último jogo da República da Irlanda que eu vi foi contra a própria Armênia, se eu não estou enganado. Perdeu de 1-0. E olha, eu vou dizer para vocês, qualidade com a bola no chão, a Irlanda é horrorosa. Só que a Irlanda, quando ela joga em casa, ela fica possuída, tá? Vamos pegar os últimos jogos da Irlanda em casa, Vitória contra a Lituânia, empatou com a Bélgica, 2-2, empatou com Portugal, 0-0, empatou com a Sérvia, 1-1, empatou com o Azerbaijão e perdeu para Luxemburgo. Então, dentro de casa, mesmo sendo um time horroroso, com a sua torcida é um time muito forte, tá? Então, toma cuidado, porque a Ucrânia também pode sofrer com o que sofreu a Escócia, né? Engraçado, a Ucrânia eliminou a Escócia e País de Gales eliminou a Ucrânia. Então, pode ser que a Ucrânia venha, na minha humilde opinião, a Ucrânia tem muito mais qualidade do que a Irlanda. E o estilo de jogo da Irlanda faz com que, se a Ucrânia sair na frente, a Ucrânia vai ter muito espaço para contra-ataque, tá? Diferente do jogo contra a Grécia que eu vi da Irlanda, que eles não conseguiram, se eu não me engano foi, contra esse time, eles não conseguiram contra-atacar. Então toma um pouco de cuidado nesse jogo para conseguir interpretar a vontade da Ucrânia depois de ser eliminada da Copa, tá? E caso a Ucrânia consiga marcar primeiro, se a gente vai ter uma Ucrânia contra-atacando, porque é um dos melhores contra-ataques que tem, tá? Dá uma olhada nos números rapidinhos aqui. Olha só, 5 gols de cabeça da Irlanda, como eu falei para vocês, e 2 deles foram de escanteio. A Ucrânia tem também boa bola aérea, não é espetacular, mas finaliza muito bem de fora da área. Olha aqui, 4 gols marcados de fora da área. Então, de novo, se a Irlanda sair na frente, e a gente pode ter esse cenário, né, e recuar chamando a Ucrânia para cima, se a Irlanda não proteger a zona da entrada da área, eles vão acabar sofrendo, porque a Ucrânia, mesmo, por exemplo, tendo sido eliminado por País de Gales da Copa e ficando fora, foi uma seleção que chutou quase 10 vezes no gol e acertou quase 80%, 90% dos chutes. Tá? Então, toma um pouco de cuidado com isso daí, tá bom? E olha só, a Irlanda tomou 3 gols de fora da área e a Ucrânia marcou 4. Então nós temos aqui um match. Não acho que é jogo para gols, a não ser que a Ucrânia saia na frente, tá bom? Aí sim pode ser um cenário interessante. Matamos então a Nations, vamos falar de Série B. Essa odd do Cruzeiro para mim tá muito sem vergonha. Eu sei que o Cruzeiro tem a melhor campanha disparada da Série B, já tá quase na A, mas eu vou ficar de fora desse jogo por conta dessa odd. Eu não tenho cotação para trabalhar isso daqui nem na Série A. Tá bom? Estilo mesmo de trabalho, não consigo. Bahia e Sport também tenho minhas críticas com essa odd do Bahia, apesar do Bahia vir de uma vitória de virada com um jogador a menos contra o Criciúma. Eu acho que essa virada do Bahia, óbvio, tem que ser dado crédito, mas a virada do Bahia veio muito mais de uma fraqueza e uma fragilidade do Criciúma e de uma inocência também muito grande, do que propriamente do time do Bahia, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essa odd do Bahia, porque o Bahia, apesar de jogar com muita torcida em casa, cede muita oportunidade ao adversário. Eu até acho que esse jogo pode ser para gols. O Sport
Saiu atrás da Ponte Preta no último jogo, virou. Também foi uma vitória importante, por isso que eu acho que o Sport pode dar mais trabalho aqui. A gente pode ter uma correção do favorito e também uma situação para trabalhar ali a pior equipe, tá? Série A do Brasileiro. Deixa eu me ajeitar aqui. O América vem de vitória contra o time do Cuiabá dentro de casa. 2 gols de cabeça. É um time que marca muito de cabeça, mas também sofre bastante gol de cabeça, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O América em casa só perdeu uma partida, aliás, só não venceu uma partida. E tem 3 gols marcados de cabeça e 5 gols sofridos de cabeça. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso daqui, tá? Eu acho que é um jogo para um ler a pior equipe, tá? O América dentro de casa tem começado muito bem. O Ceará é um time de contra-ataque e vem de um resultado ruim o Ceará, né? Tava vencendo o time do Curitiba até o finalzinho e tomou um gol no final. Isso realmente pode ter sido muito prejudicial para o time emocionalmente. Vamos ver como é que vai ser fora de casa, né? Como visitante, o Ceará tem 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E como mandante, o América é um dos melhores da competição, ainda não perdeu. O Juventude venceu o Fluminense naquele campo alagado, né? E o Atlético Paranaense tomou um empate. Aliás, empatou com o Santos, né? Teve que correr atrás do resultado, se eu não me engano. Não, ele chegou a virar e tomou um empate. Então aqui a gente tem uma situação... também acho que pode ser um jogo de lei a pior equipe, mas se por acaso o campo do Juventude estiver encharcado, eu não vou fazer esse jogo, tá? Fica de olho nas bolas aéreas, que também pode ser um fator decisivo aqui. Bragantino e Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota para o Fortaleza, balançou demais o técnico. O problema do Flamengo é além do treinador. Tem problemas com jogadores, tem problema de diretoria lá dentro. É muito complicado, tá? Toma muito cuidado, o Flamengo tá errando muito na criação, dando muita chance ao adversário. E o Bragantino também vem em crise. O Bragantino segurou o empate com o Inter até o final e tomou 2 gols depois dos acréscimos, né? Depois dos 90. E é um jogo assim... Eu não digo nem para eliminar a crise, para espantar a crise. É um jogo assim, de respiro. Tá? Os 2 times precisam vencer. Não vou ficar surpreso se for um jogo para gols. Não vou mesmo, tá? A gente pode olhar aqui, ó. Aqui o Juventude, gol de cabeça do Juventude 5 até o momento, e tomou 4, fica de olho nisso, tá? Olha só, o Flamengo tem uma vitória fora, a Juventude tem uma vitória em casa. Horrorosos os 2 ataques das equipes dentro e fora de casa. O XG também horroroso. O Flamengo tem números melhores na bola parada, né? No gol de cabeça, mas o Bragantino também faz seus gols, enfim. Pode ser um jogo bem interessante para buscar escanteio, para buscar esse tipo de situação, contra-ataque pós-canto, né? Porque o Flamengo pode se expor demais. Eu acho que é um jogo para gols, tá? O Goianiense perdeu para o Corinthians deu um chute no gol e fez o gol. Vai jogar contra o Avaí. Não gosto dessas odds baixas aqui, tá? Mas aqui tem um fator que é interessante da gente observar. Não é porque a odd é baixa agora que você tem que sair fazendo lei, tá? Porque tudo depende do comportamento do adversário. Se o adversário vem com odd 5, que é quase o caso do Avaí aqui, quase 5, e ele se comporta de uma maneira retraída, recuada, ele vai dar a bola para o adversário, para o Atlético Goianiense. E aí não tem como você trabalhar lei a ele, não dá. O mercado não vai subir. O mercado não vai trabalhar, fazer um movimento contra se o time tem a bola e finaliza no gol. Então, para essa odd do Goianiense corrigir, eu preciso do Avaí jogando de igual para igual. Se isso acontecer, beleza. Se não, eu vou ficar de fora. Não gosto dessa odd do Goianiense aqui tão baixa, tá? O Fluminense vem de uma derrota para o Juventude. Culpa, talvez, do gramado, óbvio, né? Já aconteceu isso com o Flamengo lá em Juventude. O Fluminense também sofreu com isso. E o Galo vem de um jogo contra o Palmeiras que dá para se interpretar como um jogo bom, né? Os 2 times ali desfalcados por conta da seleção. Dá sim para considerar como um jogo bom. Na minha opinião, o Atlético é mais time, mas o Diniz vai tentar armar bem o time dele aqui. Também pode ser um jogo para um leia a pior equipe. Deixa eu ver se eu tenho aqui informações sobre esse jogo. Olha só, o Galo também só venceu uma fora? Só venceu uma fora com 3 empates, não perdeu nenhuma. O Fluminense dentro de casa só tem uma vitória, como tá aparecendo aí para vocês.
Os dois ataques fora de casa, o Fluminense dentro e o Galo fora são ruins, mas o Galo cria bastante chance, né? Não tem conseguido empurrar a bola para dentro. O Fluminense fez 2 gols de cabeça, o Galo também. De escanteio para a área e falta direta. De falta e escanteio, o Galo tomou 3 gols, ou seja, defensivamente o Galo tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E o Galo marcou 3 gols de fora da área, o Fluminense marcou 2. Também não me parece um jogo para muitos gols aqui, tá? Depende muito do cenário. Mas o Galo precisa vencer fora e o Fluminense também, depois dessa derrota, me parece um jogo mais disputado, bom para match odds aqui. E por último, naquele horário prime, né? Santos e Internacional. O Santos vem de um bom empate fora de casa contra o CAP e o Internacional vem de uma excelente vitória contra o Bragantino em crise. O Inter fora de casa só perdeu uma e como mandante o Santos tem 3 vitórias em 5 jogos. Também não vou fazer muita cena nesse jogo, para mim é jogo para match odds, tá? Desde que a gente tenha oportunidade para isso. Olha só, o Santos tem 1 gol de cabeça e 2 de escanteio, o Inter tem 1 de cabeça, o Santos tomou 3, o Inter tomou 2 e o resto tá no PDF de apoio aqui para vocês, tá? Olha, de novo, peço desculpas pela minha voz, pelo jeito que eu tô gravando, mas espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá? Faz o simples, não inventa moda, faz sua gestão de banca, tá? Não precisa arrumar correria para crescer banca, tá? Ninguém tá olhando para sua banca, só você, tá? Não precisa ficar mostrando para ninguém. Vai devagarzinho, não é um RPG que você precisa subir de nível. Nossa, eu preciso subir esse nível aqui do meu bonequinho lá do RPG. Não, sua banca é dinheiro. Foca em trabalhar bem que ele vai crescer devagar, tá bom? Não inventa moda não, que amanhã a gente tá vivo aí. Valeu? Se Deus quiser, né? Um abraço para vocês, fiquem bem.